A história começa mostrando Shoya, que rasga, um por um, todos os dias do calendário depois do dia 15 de abril, como se estivesse contando uma sentença. Antes da data marcada, ele pede demissão do emprego, vende praticamente tudo o que possui e vai até o banco sacar cada centavo que tinha guardado. No dia 15 de abril, finalmente, ele deixa o dinheiro do lado da mãe, que trabalhou o pescoço para sustentar a casa sozinha. Caminha até uma ponte e sobe no parapeito, convencido de que desaparecer era a única forma de assumir responsabilidade pela dor que causou. Só que bem na hora em que ele ia dar o próximo passo, um fogo de artifício explode no céu e o puxa de volta para uma lembrança que ele passou anos tentando enterrar. Lá atrás, na escola primária, Shoya não tinha nada a ver com o adolescente solitário que ele viraria. Era um moleque cheio de energia, um verdadeiro bagunceiro que vivia aprontando ao lado dos amigos Kazuki e Satoshi. Pulavam em rios, inventavam brincadeiras, viviam a vida sem uma única preocupação. Tipo, todo dia era aventura nova. Até que, um belo dia, a professora anuncia que uma aluna nova ia entrar na turma. Uma garota quieta caminha até a frente da sala. Depois de hesitar um instante, ela abre um caderno e se apresenta por escrito. O nome dela era Shoko, e, por ser surda, ela dependia daquele caderninho para se comunicar com todo mundo ao redor. A classe inteira vira um zumbido de cochichos, porque, convenhamos, ninguém sabia muito bem como lidar com aquilo. Shoya encarou Shoko como algo estranho que tinha invadido o mundinho comum dele, e a curiosidade dele rapidamente virou algo bem mais sombrio. No começo, várias meninas acolheram Shoko. Escreviam mensagens no caderno dela, se esforçavam para se comunicar. A própria Naoka foi uma das primeiras a ajudá-la a se adaptar. Mas conforme o tempo passava, as atividades mais comuns da sala viravam um pesadelo de frustração. Nas aulas de música, Shoko lutava para acompanhar o canto dos outros, e quando pediam para ela ler em voz alta, a deficiência auditiva tornava tudo dolorosamente difícil. Enquanto alguns colegas sentiam pena, Naoka foi, aos poucos, passando a enxergar Shoko como um incômodo, e em vez de defendê-la, Shoya entrou na dança também. Toda vez que Shoko tentava participar de uma conversa, ela se perdia sem entender do que todo mundo estava falando. Quando as meninas brincavam depois da aula, ela quase sempre ficava para trás. Numa tarde qualquer, Shoya joga uma pedrinha para chamar a atenção dela e solta que, se ela quisesse ser aceita, precisava parar de agir do jeito que agia. Só que Shoko entendeu tudo errado. Achando que ele queria ser amigo dela, apontou para si mesma, apontou para ele e ofereceu amizade em língua de sinais. Só que Shoya não fazia a mínima ideia do que aquilo significava. Jogou terra nela e foi embora, deixando a garota parada ali, com o mesmo sorriso gentil de sempre. Pouco depois, uma das professoras sugere que a turma toda aprenda a língua de sinais para facilitar a comunicação com Shoko. Naoka descarta a ideia na hora, insistindo que o caderninho já bastava. Mas uma outra colega, Miyoko, pensava diferente. Ela genuinamente queria entender Shoko e se tornou a primeira aluna a aprender língua de sinais de verdade. As duas ficaram amigas rapidinho, dando a Shoko sua primeira conexão de verdade na escola. Só que aí, Miyoko virou o próximo alvo. Naoka zoava ela sem parar por estar ajudando Shoko, até que o bullying constante ficou pesado demais de aguentar. Eventualmente, Miyoko parou de ir à escola e acabou se transferindo. E, em vez de culparem os colegas que expulsaram ela dali, todo mundo culpou Shoko. Numa tarde, vários alunos ficaram depois da aula e cobriram o quadro negro com frases cruéis, culpando Shoko pela saída de Miyoko. Quando ela entra na sala, Shoya corre para apagar os xingamentos antes que ela consiga ler, fingindo que não tinha nada a ver com aquilo. Acreditando que ele a tinha protegido, Shoko agradece com um sorriso. Mas essa gentileza só deixava Shoya mais irritado, porque ele não conseguia entender por que ela continuava perdoando gente que a tratava tão mal. Com o passar dos meses, o bullying só piorou. Ele e Naoka ficavam jogando os aparelhos auditivos dela um pro outro, feito bola de handball, tratando aqueles equipamentos médicos caríssimos como se fossem brinquedo de parquinho. Isso continuou até o dia em que Shoya puxou forte demais e machucou a orelha de Shoko. E foi aí, finalmente, que os adultos intervieram. Depois da aula, Shoko confronta Shoya, mas em vez de gritar ou exigir desculpas, ela se desculpa primeiro. Depois aponta pra si, aponta pra ele e oferece amizade em sinais. De novo, Shoya simplesmente não conseguia compreender como alguém que ele machucou tanto ainda queria estender a mão. Então ele arranca o caderno de comunicação dela das mãos e joga no rio ali perto. Sem hesitar um segundo, Shoko pula na água para buscar de volta ela mesma. E aquele momento marcou o começo do fim. No dia seguinte, a escola recebe uma reclamação formal da mãe de Shoko. Vários aparelhos auditivos tinham sumido ao longo do ano e ela tinha certeza de que alguém na escola era o responsável. O diretor explica que cada aparelho custava uma fortuna e a sala toda emudece. Mas todo mundo já sabia exatamente quem estava por trás daquilo. Quando a professora exige respostas, os mesmos colegas que riam junto com Shoya o abandonam na hora. Naoka nega qualquer envolvimento. Kazuki jura que sempre tentou impedir o bullying. Miki desanda a chorar e se coloca no papel de vítima também. Desesperado para se defender, Shoya expõe o envolvimento de todo mundo. Mas ninguém acredita nele e a turma já tinha escolhido o bode expiatório.
sobrando pro valentão ser o único culpado. Depois da aula, até Kazuki e os outros se viram contra ele. Empurraram Shoya numa fonte e foram embora, deixando ele completamente sozinho. Pela primeira vez na vida, Shoya sentiu na pele o mesmo isolamento que tinha imposto a Shoko. Quando chega em casa, a mãe dele, Miyako, já sabia de tudo. Mesmo arrasada com o que o filho tinha feito, ela ficou ao lado dele e decidiu, ela mesma, se desculpar com a família de Shoko. Antes de encontrá-los, sacou uma quantia enorme das próprias economias para compensar os aparelhos danificados. Shoya ficou atônito ao perceber que o peso das próprias atitudes tinha caído em cima da mulher que suava sangue, cortando o cabelo dia e noite, só para criá-lo. Quando finalmente se encontram com a mãe de Shoko, Miyako se desculpa sinceramente e oferece o dinheiro para cobrir os danos. Enquanto os adultos conversam em particular, Shoya repara em Shoko alimentando pássaros por perto. Torcendo para passar despercebido, ele tenta fugir de fininho, mas escorrega e cai na mesma hora. Segundos depois, a mãe dele volta, e ele fica horrorizado ao notar que uma das orelhas dela tinha se machucado durante a confusão. Mesmo assim, mesmo depois de tudo, ela continuava protegendo o filho, e tudo que pediu em troca foi que ele se tornasse uma pessoa melhor. Mas a essa altura, o mundo de Shoya já tinha desabado. Os amigos que antes riam ao lado dele, agora fingiam nem conhecê-lo. E o garoto que passou meses fazendo alguém se sentir isolado se via de repente completamente sozinho, sendo ele o bulliado da vez. Foi então que ele encontra Shoko na própria carteira. E para sua surpresa, ela estava ali, limpando as palavras horríveis que os colegas tinham escrito. Em vez de agradecer, Shoya se recusa a ser motivo de pena e parte para cima de Shoko, perguntando por que ela estava ajudando alguém que a machucou tanto. Virou um empurra-empurra que terminou com Shoko vencendo Shoya no braço. Ela era mais forte, mano. Depois daquele dia, Shoko muda de escola, e pela primeira vez, Shoya realmente entende a solidão que ele e os amigos causaram nela. E essa constatação o assombraria por anos. Anos depois do episódio do bullying, Shoya ainda carregava o peso de tudo que tinha feito. A culpa nunca foi embora. Toda vez que atravessava o corredor da escola, mantinha os olhos grudados no chão, convencido de que todo mundo o julgava. Na cabeça dele, toda conversa era sobre o passado dele. Toda risada era direcionada a ele, e todo rosto lembrava a pessoa que ele tinha sido. Construiu muros ao redor de si mesmo, afastando as pessoas antes que elas pudessem rejeitá-lo primeiro. Mas em vez de se esconder para sempre, ele finalmente decide encarar a pessoa que mais machucou. Depois de descobrir onde Shoko fazia aulas de língua de sinais, Shoya reúne coragem para vê-la de novo. No instante em que Shoko o reconhece, ela congela. Anos de memórias dolorosas voltam de uma vez só, e antes que qualquer um dos dois dissesse uma palavra, ela dá meia volta e sai correndo. Shoya corre atrás e, enfim, alcança ela. Nervoso, ele a cumprimenta em língua de sinais, pela primeira vez na vida. Explica que passou anos estudando e devolve o caderninho de comunicação que guardou desde a escola primária. Por fim, aponta para si, aponta para ela e oferece amizade em sinais. Nesse momento, ele leva um choque, porque ao aprender a língua de sinais, percebe que durante todos aqueles anos, Shoko sempre estivera pedindo para ser amiga dele. Shoko fica sem palavras, nunca imaginando que o garoto que a intimidou aprenderia a língua dela só para pedir desculpas. Lágrimas enchem os olhos dela, enquanto Shoya percebe que o pedido de desculpas jamais apagaria o passado, mas podia ser o primeiro passo para consertar as coisas. Na manhã seguinte, Shoya acorda com a sobrinha pequena, Maria, chamando ele lá embaixo pro café. A mãe, Miyako, agradece pelo dinheiro que ele tinha guardado, mas a conversa logo toma um rumo bem mais pesado. Ela já tinha descoberto tudo. Sabia que ele vendeu os pertences, esvaziou o quarto e planejava desaparecer. Ela não estava chateada com o dinheiro. Estava devastada por saber que o filho achava que a própria vida não tinha mais valor. Desesperada para fazê-lo entender, implora para que ele prometa nunca mais tentar algo assim e chega a ameaçar queimar o dinheiro se fosse o que precisasse para fazê-lo entender. Lembrando da dor e da luta que a mãe passou, Shoya se desculpa e promete continuar vivendo. Só que o gesto dramático de Miyako acaba indo longe demais, e o dinheiro literalmente acaba queimando de verdade. Mesmo assim, aquele momento faz Shoya perceber o tanto de dor que a mãe carregava em silêncio por causa dos próprios erros dele. A caminho da escola depois disso, Shoya se pega pensando diferente. Antes, acreditava que desaparecer era a única forma de reparar o mal que fez a Shoko. Mas depois de ver as lágrimas da mãe e reencontrar Shoko, começa a se perguntar se virar uma pessoa melhor não seria o único pedido de desculpas que realmente importava. Ainda assim, o simples pensamento de amizade ainda o remetia aos colegas que o abandonaram anos atrás, principalmente Kazuki. Desde que o bullying veio à tona, Shoya vivia convencido de que ninguém jamais quereria tê-lo por perto de novo. Na hora do almoço, ele comia sozinho, do lado de fora da escola. Por perto, um outro aluno também estava completamente só. Um garoto gordinho, meio desajeitado, com a mesma cara de isolamento que Shoya já teve um dia.
Mesmo reparando nele, Shoya não consegue puxar assunto, com os pensamentos ainda fixos em rever Shoko. De volta para casa, Miyako se desculpa por ter queimado o dinheiro, explicando que nunca quis manter uma economia que representava tanta dor. Shoya simplesmente promete que vai ganhar tudo de novo, só que dessa vez guardando para um futuro, não se preparando para um final. Alguns dias depois, ele sai para ver Shoko de novo. No caminho, repara no mesmo colega solitário sendo pressionado por outro aluno querendo pegar a bicicleta emprestada, sem a mínima intenção de devolver. Normalmente, Shoya teria simplesmente ido embora, mas ver alguém sendo empurrado de um lado para o outro lembrava demais o próprio passado dele. Em vez de ignorar, oferece a própria bicicleta para resolver a situação. Obrigado a voltar a pé, Shoya se pergunta se o destino simplesmente não queria que ele visse Shoko. Aí, avista um cupom de pão jogado no chão. Tomando aquilo como sinal de sorte, decide tentar mesmo assim. Dessa vez, ele chega carregando um pão enorme, na esperança de quebrar o gelo. Mas antes mesmo de entrar, um garotinho bloqueia a porta e insiste que Shoko não estava em casa. Mesmo Shoya vendo claramente que ela estava lá dentro, o garoto fecha a porta com toda a confiança, avisa Shoko que um estranho tinha aparecido procurando por ela e deixa Shoya parado ali, completamente sem entender nada. No caminho de volta, ele esbarra sem querer no colega solitário de antes. E o garoto revela que achou a bicicleta abandonada de Shoya e devolveu depois de ver o endereço escrito nela. Pela primeira vez em anos, Shoya olha para outra pessoa sem imaginar aquele X gigante que costumava enxergar em cima do rosto de todo mundo. Finalmente enxerga alguém pelo que a pessoa realmente era. E o nome dele era Tomohiro. A partir daquele dia, Tomohiro vira o primeiro amigo de verdade de Shoya em anos. A personalidade barulhenta dele não podia ser mais diferente do jeito quieto de Shoya. Mas de alguma forma, os dois se encaixaram perfeitamente. Assistiam filme, comiam juntos e, aos poucos, davam a Shoya um gostinho daquela vida normal que ele achava ter perdido para sempre. Numa tarde, comendo juntos, Shoya pergunta o que realmente significa ser amigo de alguém. Queria saber se existiam regras, algum tipo de qualificação que ele precisava ter para ser aceito. Tomohiro simplesmente ri e diz que a amizade não é nada complicado. Simplesmente acontece quando duas pessoas se importam uma com a outra. Essa resposta simples dá a Shoya a confiança para tentar ver Shoko de novo. Só que o mesmo garotinho bloqueia ele outra vez. Dessa vez, afirma, cheio de peito, que Shoko era a namorada dele, quase fazendo Shoya derrubar o pão que trouxe. Mas depois de zoar por um instante, o garoto fica sério de repente e questiona as reais intenções de Shoya. Será que ele só estava atrás de perdão para se sentir melhor consigo mesmo? Antes que Shoya conseguisse responder, Tomohiro entra na conversa para defendê-lo. Os dois começam a discutir tão alto que chamam a atenção de todo mundo por perto, inclusive de Shoko. No instante em que Shoya percebe que estão olhando para ele, o pânico toma conta e ele sai correndo. Mas dessa vez, é Shoko quem corre atrás. Com Tomohiro e o garoto misterioso observando de longe, Shoya luta com a própria língua de sinais, tentando explicar por que tinha ido lá. Como Tomohiro não entendia nada daquilo, pede pro garoto traduzir. No começo, o pirralho inventa traduções ridículas só pra zoar, até finalmente contar a verdade. Shoya admite que queria ver Shoko de novo, porque genuinamente esperava que os dois pudessem virar amigos, e que não estava pedindo pra ela esquecer o passado ou fingir que nada aconteceu. Só queria a chance de conhecê-la de novo. Pra surpresa geral, Shoko admite que também queria vê-lo. Pela primeira vez desde a escola primária, Shoya percebe que a relação dos dois não estava completamente destruída. Os dois passam a tarde alimentando carpas debaixo da ponte com o pão que ele trouxe. Era um momento tão comum. Mas, depois de anos de isolamento, simplesmente passar um tempo tranquilo com alguém significava tudo pra ele. O clima muda quando Shoko abre o caderno que Shoya tinha devolvido. Lá dentro estavam as mensagens cruéis que os colegas escreveram anos atrás, as mesmas que a culpavam por tudo. Antes que Shoya conseguisse impedi-la de ler, o caderno escorrega das mãos dela e cai no rio. Sem pensar duas vezes, Shoko sobe no parapeito para buscar de volta. E dessa vez, Shoya não hesita nem um segundo. Em vez de ficar parado igual da última vez, ele pula no rio atrás dela na mesma hora. No fim, os dois saem completamente encharcados enquanto o caderno pousa, digno de comédia, bem em cima da cabeça de Shoya, transformando o que podia ter sido um momento dramático em algo hilário. E Shoko simplesmente sorri. O único que não estava sorrindo era o garotinho observando tudo de longe, ainda convencido de que Shoya só ia trazer mais sofrimento para Shoko. Naquela noite, o garoto cria um perfil falso usando o nome de Shoya e posta uma foto dele pulando no rio. Na manhã seguinte, a foto já tinha se espalhado pela escola inteira e Shoya é chamado na diretoria e suspenso por violar as regras da instituição. De novo, o passado se recusava a deixá-lo seguir em frente. Durante a suspensão, Shoya fica em casa escrevendo uma carta de desculpas. Ao buscar Maria na escola, esbarra no mesmo pequeno arruaceiro dormindo sozinho num playground. Em vez de ficar bravo ao descobrir quem tinha postado a foto, Shoya simplesmente aceita. Acreditava merecer qualquer consequência depois de tudo que fez. Mas repara que algo não estava certo. O garoto parecia exausto e sem lugar para ir. Então Shoya o leva para casa.
Quando Miyako conhece o convidado inesperado, acolhe sem pestanejar e prepara uma refeição quentinha. No começo, o garoto fica desconfortável. Não estava acostumado com esse tipo de gentileza. Mas aos poucos cede. Afinal, quem passou tanto tempo cuidando de Shoko, muito pouca gente cuidou dele. Naquela noite, o garoto não consegue dormir. Os pensamentos continuavam voltando para Shoko e tudo que ela tinha suportado. Mesmo percebendo que Shoya estava tentando mudar, ele ainda desconfiava que fosse tudo pelo próprio benefício de Shoya. Incapaz de aquietar a mente, ele sai escondido para a chuva forte lá fora. Quando Shoya percebe que ele tinha sumido, sai vasculhando a vizinhança até encontrá-lo andando descalço, tirando fotos, um dos hobbies favoritos dele. Sem fazer alarde, Shoya entrega um guarda-chuva e até dá os próprios sapatos antes de levá-lo para casa a pé. No caminho, o garoto finalmente encara Shoya e pergunta se ele estava mesmo tentando ajudar Shoko ou só correndo atrás de redenção para si mesmo. Shoya admite que era as duas coisas. Não podia negar que queria perdão. Mas, mais do que tudo, genuinamente não queria que Shoko sofresse por causa dele nunca mais. Ouvir isso muda a opinião do garoto sobre ele de vez. Percebe que Shoya não estava fingindo ser uma pessoa melhor. Estava honestamente tentando ser uma. Quando chegam em casa, o garoto finalmente revela a verdade. Tinha mentido desde o começo. Não era namorado de Shoko nenhum, e sim, a irmã mais nova dela, Yuzuru. Shoya mal consegue processar a revelação antes que outro rosto familiar apareça. A mãe de Shoko, Yaeko. No instante em que ela reconhece Shoya parado ao lado das duas filhas, anos de raiva reprimida explodem, e ela dá um tapa na cara dele. Mesmo assim, Shoya não tenta se defender, porque entendia perfeitamente por que ela o odiava. Naquela noite, Yuzuru pede desculpas a Shoko por tudo o que aconteceu. Enquanto Shoko se desculpa por causar mais confusão para todo mundo, a mãe confronta Yuzuru e proíbe qualquer contato futuro com Shoya. Só que no dia seguinte, Yuzuru vai até a casa de Shoya mesmo assim. E no instante em que Tomohiro a vê, trata ela igual um dos moleques. Mas quando Shoya revela que Yuzuru era na verdade uma garota, Tomohiro congela e recua na hora. Mais tarde, Tomohiro finalmente conhece Shoko e se apresenta, se declarando o melhor amigo de verdade de Shoya. Então, Shoya pega o celular e pergunta a Shoko qual amigo antigo, além dele, ela gostaria de reencontrar. Para surpresa dele, ela escolhe Miyoko, a garota que, lá atrás, tentou aprender língua de sinais só por ela. No dia seguinte, Shoya começa a pensar em como realizar esse desejo. Enquanto procura uma pista, esbarra em Miki, que também tinha sido colega de Shoko e Miyoko. Reunindo coragem, ele se aproxima e pergunta se ela sabia como contatar Miyoko. Miki passa a informação, mas avisa que a escola de Miyoko ficava longe demais e Shoya não tinha dinheiro para a viagem. Por sorte, Tomohiro aparece e se oferece na hora para bancar tudo, feito um verdadeiro Sugar Daddy de plantão. Antes que Shoya conseguisse ir sozinho, Yuzuru chega junto com Shoko, que também queria ir. Os dois viajam de trem, lado a lado em silêncio, trocando olhares meio sem jeito. Durante o trajeto, Shoko manda uma mensagem agradecendo por ajudá-la a rever Miyoko, e vendo o quanto ela estava feliz, Shoya sente um calor que não sentia há anos. Ao chegarem, alguém grita o nome deles, e é Miyoko, que reconhece os dois na hora. Os três se reencontram, e Miyoko começa a se comunicar com Shoko em língua de sinais. Ela se desculpa por ter ido embora naquela época, admitindo que pensou em Shoko por muito tempo. Lamenta não ter sido mais forte, não ter ficado ao lado dela quando as coisas ficaram difíceis. Enquanto as duas se reconectam, Shoya observa quieto de lado. Pela primeira vez, vê outra pessoa trazendo felicidade para Shoko, e percebe que não era o único capaz de ajudá-la. Só que quando a conversa desvia para assuntos mais pessoais, digamos tamanho de melancia, Shoya fica desconfortável e resolve dar o fora. Durante o passeio, esbarra sem querer com Naoka, trabalhando num clube meio suspeito. Vê-la de novo pega ele de surpresa, principalmente pela história complicada entre os dois. Mais tarde, Shoya recebe um vídeo de Miyoko mostrando ela e Shoko se divertindo num karaokê. Ver as duas se dando tão bem faz Shoya acreditar que talvez ele conseguisse consertar mais relações quebradas do passado. Então o próximo alvo vira Naoka. Com Tomohiro junto, Shoya vai até o que os dois achavam que era um lugar onde jogavam nota de dólar, só para descobrir que era um simples café de gatinhos. Quando Naoka percebe Shoya, se esconde na hora, fingindo que não estava ali. Evita ele completamente, até de disfarce, fazendo Shoya achar que ela realmente não estava. Ao mesmo tempo, Shoko e a avó recebem uma notícia de partir o coração. Um médico explica que a audição de Shoko provavelmente nunca voltaria, depois de tudo que ela tinha passado. Perder essa esperança dói mais do que ela esperava. Mais tarde, Shoya entrega a Yuzuru uma bolsinha de gato que tinha comprado para Shoko. Mas quando Yuzuru chega em casa, encontra a irmã chorando na cama depois de ouvir as palavras do médico. A garota que sempre tentava sorrir para todo mundo, finalmente desmorona. Dias depois, Shoya andava de bicicleta quando Naoka sobe atrás sem avisar, agindo como se ainda fossem próximos. Mas, ao notar Shoko por perto, a atitude dela muda completamente. Naoka se desculpa pelo que aconteceu no passado e sugere que os dois sigam em frente.
Só que Shoya rejeita a tentativa, dizendo que as coisas não eram tão simples assim. Aí, Naoka repara na bolsinha de gato que Shoko carregava. E ao perceber que Shoya tinha dado o presente, desce da bicicleta e se aproxima da própria Shoko. No começo, age com simpatia, mas os velhos hábitos voltam quando ela agarra o aparelho auditivo de Shoko, repetindo a mesma crueldade de anos atrás. Dessa vez, Shoya intervém na hora, toma o aparelho de volta e se recusa a deixar aquilo acontecer de novo, o que choca Naoka. Ela não conseguia entender como a mesma pessoa que um dia machucou Shoko agora estava ali na frente dela, protegendo a garota. Zomba de Shoya por tentar consertar o próprio erro, mas diferente de antes, ele não reage com raiva. Naoka acaba devolvendo o aparelho e vai embora. Quando Shoko pergunta sobre o que os dois conversaram, Shoya só diz que não era nada importante, escondendo as emoções complicadas entre eles. Pouco depois, Shoko muda o penteado, surpreendendo Yuzuru, que manda mensagem correndo para Shoya ir ver o novo visual da irmã. Ela convida Shoya até a ponte, onde ele encontra Shoko esperando com o corte novo. Os dois ficam se encarando meio sem jeito, até que Shoko reúne coragem e tenta falar com a própria voz, já que raramente usava. A pronúncia sai enrolada, e ela fica constrangida. Shoya rapidamente a tranquiliza, mostrando que não se importava com o quão imperfeito soava. Antes de ir embora, Shoko entrega um presente. Shoya abre, mas não faz ideia do que aquilo significa. Então apenas agradece. Então Shoko toma fôlego e finalmente diz o que queria dizer, que gostava dele. Mas Shoya entende completamente errado, achando que ela estava falando sobre gostar da lua. A confusão torna o momento dolorosamente constrangedor, e Shoko sai correndo, envergonhada. Mais tarde, Shoya conta para Tomohiro o que aconteceu, mas nenhum dos dois consegue descobrir o que Shoko estava tentando confessar. Enquanto isso, Shoko está em casa, frustrada, e ao explicar o mal-entendido para Yuzuru, a pirralha fica ao mesmo tempo surpresa e impressionada com a coragem da irmã. No dia seguinte, Shoya repara no penteado novo de Miki e lembra da mudança de Shoko. Curioso, pergunta por que as garotas mudam de aparência de repente, e Miki explica que às vezes não tem motivo nenhum, mas também conta que outro aluno, Satoshi, queria ficar amigo dele. Pela primeira vez em muito tempo, Shoya consegue olhar diretamente para o rosto de alguém. Enxerga Satoshi com clareza, e era um momento pequeno, mas para Shoya, era progresso. Mais tarde, o grupo todo se reúne, mas Shoko está ausente, e Shoya assume na hora que ela estava evitando ele por causa do incidente da confissão. Yuzuru questiona por que ele pensava assim, e depois de ouvir a explicação, percebe exatamente o que tinha acontecido. Diz para ele simplesmente convidar Shoko para sair. Então, naquela noite, Shoya manda a mensagem, e quando Shoko recebe, fica extremamente feliz. Enquanto Yuzuru observa aliviada por vê-la se divertindo de novo, o grupo acaba visitando um parque de diversões juntos. Enquanto todo mundo se diverte, Yuzuru repara que Naoka anda passando tempo com Shoko e não confia nas intenções dela. Durante uma das atrações, Miyoko senta ao lado de Shoya e comenta como andar de montanha-russa representava encarar o medo. Explica que, um dia, fugiu das coisas difíceis, mas agora queria se desafiar. Quando a atração começa, Miyoko levanta os braços cheia de confiança, enquanto Shoya se agarra desesperado, mostrando que ainda não conseguia soltar. Depois, as pernas de Shoko tremiam da experiência. Shoya checa se ela estava bem usando língua de sinais, e Miki e Satoshi ficam impressionados com a naturalidade da comunicação entre os dois. Já Tomohiro, por outro lado, fica com ciúmes na hora, agindo como se todo mundo estivesse roubando o melhor amigo dele. Apesar do corre-corre, Shoya percebe que estava feliz. E pela primeira vez em anos, se via cercado de gente, rindo, criando memórias. Chega até a olhar para Naoka sem medo. Mas, quando ela o convida para buscar comida junto, os dois esbarram com alguém do passado. Kazuki, o antigo melhor amigo. No instante em que Shoya o vê, todos os velhos sentimentos voltam de uma vez. Kazuki avisa Naoka para não fingir que dava para consertar a amizade deles, e Shoya se fecha na hora de novo, erguendo a mesma parede emocional entre ele e todo mundo. Vai embora andando, e Naoka tenta explicar que só queria que os dois voltassem a ser amigos, coisa que Shoya odiou ouvir. Mas aí, ele percebe uma coisa. Estava fazendo exatamente o mesmo com Shoko, tentando consertar o passado porque queria fazer a coisa certa. Naoka então admite que tudo teria sido mais fácil se Shoko nunca tivesse entrado na vida deles, mas Shoya se recusa a aceitar essa desculpa. Diz pra ela que o que aconteceu foi responsabilidade dele, não de Shoko, e que ele era quem tinha que conviver com isso. Naoka puxa Shoko pra longe e a convida pra andar na roda gigante com ela. Mas antes de irem, Shoko entrega a própria câmera pra Yuzuru, porque queria dar mais uma volta na montanha-russa. Enquanto isso, Shoya continua com o resto do grupo, sem fazer ideia do que estava rolando entre as duas garotas. Um dia depois, Yuzuru visita Shoya e mostra que tinha uma gravação da roda gigante, capturada pela câmera de Shoko. Só que o vídeo mostrava apenas as pernas de Naoka, enquanto o áudio revelava a conversa entre as duas. Dentro da roda gigante, Naoka finalmente solta tudo que segurava havia anos. Admite que odiava Shoko.
Não porque Shoko tivesse feito algo de errado, mas porque não conseguia entender como Shoko continuava tentando ser amiga dela depois de tudo que Naoka tinha feito. Culpa Shoko por ter mudado a infância deles, alegando que, desde que Shoko entrou na turma, Shoya perdeu os amigos e tudo desmoronou. Naoka, então, oferece um aperto de mão para que as duas pudessem continuar se odiando, com honestidade, mas Shoko recusa. Em vez disso, se desculpa de novo e admite que se odiava mais do que qualquer pessoa. Ouvir aquilo deixa Naoka furiosa. Manda Shoko parar de se desculpar e agir como se fosse a única responsável por tudo. Então, tomada pela própria emoção, Naoka esbofeteia ela. E a gravação deixa tanto Shoya quanto Yuzuru em choque. Para Shoya, ouvir Shoko se culpando doeu, porque percebeu que ela carregava a mesma culpa que ele carregou o tempo todo e ele queria que ela entendesse que também merecia felicidade. Na escola, Satoshi pergunta a Shoya sobre a relação entre Shoko e Naoka. Revela que Miki tinha contado sobre o bullying que Shoko sofreu na escola primária. E, como Satoshi detestava quem magoava os outros, queria entender o que realmente aconteceu. Ao ouvir isso, Shoya presume o pior. Confronta Miki na hora, perguntando por que ela contou aquilo pra todo mundo. Mas, em vez de assumir a própria parte, Miki começa a se defender. Diz pra Satoshi e Tomohiro que Shoya foi o único responsável pelo bullying, alegando que ela, na verdade, sempre tentou impedi-lo. Ouvir isso destrói Shoya por dentro. Não conseguia acreditar que, depois de tudo, as pessoas ainda tentavam se afastar do que aconteceu. Incapaz de aguentar, sai correndo da escola enquanto Tomohiro grita chamando ele. Pedala sem saber pra onde ia até finalmente parar. Sozinho, Shoya admite algo que sempre soube, que ainda se odiava. Mais tarde, esbarra com Shoko, Yuzuru e Miyoko. Elas percebem na hora que tinha algo errado, e logo os outros chegam também. Miki se desculpa, mas mesmo no meio do pedido de desculpas, continua culpando os outros e tentando provar a própria inocência. Dessa vez é Naoka quem cobra ela. Lembra que Miki riu junto com todo mundo enquanto Shoko era intimidada e que ela não era nenhuma heroína que tentou salvá-la. A discussão fica pesada demais pra Shoya, então ele manda todo mundo parar. Diz que tudo começou por causa dele, que ele foi quem machucou Shoko primeiro, e se recusa a deixar que fingissem o contrário. Quando os outros tentam consolá-lo, Shoya finalmente explode. Aponta a hipocrisia de todo mundo, expõe mentiras e desculpas usadas pra esconder os próprios defeitos. Até Tomohiro e Satoshi se magoam com as palavras dele, porque só estavam tentando ajudar. Depois que todo mundo vai embora, Shoya tenta falar com Shoko de novo e pergunta se podiam sair juntos. Mas ao ver o sorriso forçado dela, percebe que ela também estava sofrendo. Naquela noite, Yuzuru relê o caderno antigo de Shoko, enquanto a avó convida ela para um lanchinho tarde da noite. A avó repara o quanto Yuzuru se preocupa com a irmã e diz que ela sempre foi uma pessoa gentil e cuidadosa. Yuzuru admite que fazia tudo aquilo porque não queria perder Shoko, e a avó garante que ela já era uma bênção para a família. Mais tarde naquela noite, Yuzuru tem um pesadelo com Shoko morrendo. Acorda apavorada e abraça a avó, chorando na hora. No dia seguinte, Shoya leva pão pra ponte, na esperança de encontrar Shoko e alimentar os peixes como faziam antes. Mas ela nunca aparece. Enquanto alimenta os peixes sozinho, repara em Yuzuru chorando por perto. No início, tenta dar espaço, mas Yuzuru acaba se aproximando. Quando ele pergunta por que ela estava chorando, ela responde que não era da conta dele. Mas Shoya discorda. Diz que se importava. E por causa disso, ela pede pra ele acompanhá-la num funeral, o da própria avó. Durante o velório, Yuzuru e a família enlutada tentam segurar as pontas, com a mãe se esforçando para manter tudo sob controle. Depois, uma borboleta pousa na mão de Yuzuru e ela a deixa ir, percebendo que, assim como a avó, algumas coisas simplesmente não dá para segurar para sempre. A borboleta então voa em direção a Shoko, mas diferente de Yuzuru, ela não tenta pegá-la. Durante as férias de verão, Shoya convida Shoko para uma exposição de arte. Enquanto caminham juntos, repara o quanto ela parecia distante. Lembra da garotinha da infância e do tanto de dor que ela carregou. De repente, ele escorrega e cai, e Shoko se desculpa na hora. Quando ele pergunta o porquê, ela explica baixinho que ficar perto dela só deixava as pessoas infelizes. Acreditava ser a razão de todo mundo sofrer. Mas Shoya rejeita essa ideia e diz que quer continuar passando tempo com ela durante as férias. Em casa, Shoya pensa em tudo. Queria reconectar com todo mundo, mas tinha medo, achando que tinha arruinado essas relações além do reparo. Mesmo assim, continua passando tempo com Shoko e Yuzuru quase todos os dias. Eventualmente, Shoko convida ele para casa dela pro aniversário da mãe, Yaeko. Juntos, preparam um bolo, e quando Yaeko chega, fica furiosa ao ver Shoya ali. Mas Yuzuru acalma a mãe e a convence a deixar ele ficar. Durante a comemoração, Yaeko revela que tinha inscrito o trabalho fotográfico de Yuzuru numa competição, depois de Shoko incentivar a irmã. Yuzuru finge não se importar, mas está secretamente feliz. Depois convida Shoya para ir junto ao festival de fogos de artifício, e no começo ele recusa. Mas todo mundo o obriga a ir. E pela primeira vez, Shoya não sai correndo. O dia do festival de fogos finalmente chega,
e Shoya se vê rodeado de pessoas que jamais imaginou voltar a ter por perto. Senta ao lado de Shoko e da família dela, e pela primeira vez não está observando todo mundo de longe. Mais tarde, Yuzuru e Yaeko saem para buscar comida, deixando Shoya sozinho com Shoko. Os dois começam a conversar, e Shoko revela que o aniversário dela estava chegando. Shoya promete na hora que vão comemorar juntos, e ao perceber o que acabou de dizer, fica todo sem graça. Shoko repara na reação dele e sorri discretamente. Quando os fogos finalmente começam, Shoko não consegue ouvir as explosões como todo mundo, mas mesmo assim, aproveita o momento sentindo as vibrações através do copo. Era um momento simples, mas, para ela, era algo especial. Só que depois de assistir por um tempo, Shoko de repente se levanta e diz que precisa voltar para casa estudar. Shoya se oferece para acompanhá-la, mas ela pede para ele ficar e aproveitar os fogos. Antes de ir, ela se despede e vai embora. Pouco depois, Yuzuru e Yaeko voltam, e Yuzuru pede para Shoya ir até o apartamento buscar a câmera dela. Shoya concorda e volta sozinho. Ao chegar, o apartamento estava completamente escuro. Pega a câmera, mas, quando outro fogo de artifício ilumina o cômodo, repara em algo do lado de fora. Na sacada, do outro lado, tem alguém em cima do parapeito. No começo, Shoya não entende o que está vendo. Mas, ao perceber o que Shoko estava prestes a fazer, o pânico toma conta na hora. Corre para impedi-la, mas tromba com uma mesa e perde um tempo precioso. Shoko continua subindo cada vez mais alto, sem noção da dor que estava prestes a deixar para trás. Sem outra opção, Shoya grita o nome dela. Pela primeira vez em anos, usa a própria voz, não para fugir do passado, mas para alcançar alguém. No último segundo possível, Shoya consegue segurar a mão dela e impede que ela caia completamente. Segurando com toda a força que tinha, luta para manter os dois longe da queda. Enquanto os braços começam a fraquejar, Shoya começa a rezar para Deus e promete que, se sobrevivesse, pararia de se esconder do mundo. Encararia as pessoas de frente, olharia nos olhos delas e finalmente aceitaria a vida que vinha evitando. Então repara nas cicatrizes na orelha de Shoko, da lesão que ele mesmo causou anos atrás. A lembrança o atinge de novo, com força total, e ele desmorona, pedindo desculpas por tudo que fez. Diz que foi ele quem a machucou e que deveria tê-la protegido em vez disso. Enquanto Shoko tenta se puxar de volta para cima, Shoya empurra com tudo que ainda tinha, usando o próprio corpo para ajudá-la a chegar em segurança. Mas ao fazer isso, perde o equilíbrio. Shoko estica o braço, mas não consegue impedir a queda dele. Shoya despenca na água lá embaixo e, enquanto afunda, vê a própria vida inteira passar diante dos olhos. Lembra da mãe, dos amigos, dos momentos com Shoko e de cada pessoa que lhe deu um motivo para continuar vivendo. O garoto que um dia quis desaparecer, finalmente, entende o quanto a própria vida vale. No dia seguinte, Yuzuru encontra Yaeko no hospital, e as duas decidem visitar Shoya juntas. Quando Yaeko chega, Miyako começa a se desculpar na hora, se culpando pelo que aconteceu. Mas, em vez de aceitar as desculpas, é Yaeko quem cai de joelhos e implora perdão da família de Shoya. Yuzuru se junta a ela e explica que Shoya tinha salvado a vida de Shoko. Vendo aquilo, Miyako desmorona, pedindo para as duas pararem de se culpar e se levantarem. Enquanto isso, Shoko é confrontada por Naoka, que estava furiosa. Não conseguia acreditar que Shoko quase tinha causado a morte de Shoya, depois de tanto tempo que ele passou tentando ajudá-la. Acusa Shoko de só pensar em si mesma, sem perceber o quanto as pessoas se importavam. Mas antes que Naoka fosse mais longe, Yaeko intervém e a impede. A discussão esquenta rápido, até Miyako chegar e separar as duas. Ela então caminha até Shoko, que começa a chorar e a se desculpar na frente da mãe da pessoa que trocou a própria vida pela dela. Shoko implora perdão, mas Miyako não a culpa. Entendia que as duas crianças carregavam sentimentos dolorosos há anos. De volta para casa, Yuzuru finalmente tira todas as fotos de animais mortos que cobriam o quarto. Quando Yaeko pergunta o porquê, Yuzuru explica que começou a tirar aquelas fotos porque queria lembrar Shoko sobre a morte e impedi-la de desistir. Mas, agora que Shoko começou a lutar por si mesma, ela não sabia mais o que devia fazer. Mais tarde, Tomohiro visita o hospital e repara que Naoka se recusa a deixar Shoko entrar no quarto de Shoya. Tenta convencê-la, mas ela nega. Em vez disso, Tomohiro chama Shoko para conversar em particular. Ela admite que sentia ter destruído tudo que Shoya tinha construído com tanto esforço, e acreditava que a amizade dele e todos ao redor tinham sofrido por causa dela. Tomohiro se recusa a aceitar isso. Diz que Shoya era o melhor amigo dele, alguém que o aceitou exatamente do jeito que ele era. Por causa de Shoya, Tomohiro aprendeu o que significava ter alguém que se importava de verdade com ele. Enquanto fala, Tomohiro começa a chorar, admitindo que queria que o amigo acordasse e voltasse. Ouvindo isso, Shoko escreve que quer consertar tudo que quebrou. A partir dali, começa a tentar se reconectar com todo mundo. Começa com Miki, que a repreende na hora pelo que ela fez e diz que ela precisa parar de se odiar. Miki abraça ela e diz que todo mundo tem partes de si mesmo que custa a aceitar, mas que não dá para fugir delas para sempre. Satoshi lê a mensagem de Shoko e simplesmente diz que ficou feliz por ela estar bem.
Depois, Shoko visita Miyoko, que admite ainda se sentir como uma covarde que evita encarar as coisas difíceis. Mas Shoko a encoraja e diz que as pessoas podem mudar. Por fim, Shoko tenta falar com Naoka, que continua ignorando cada tentativa. Depois de várias tentativas, Shoko acaba cobrindo Naoka com um guarda-chuva no meio da chuva, obrigando-a a encarar os próprios sentimentos. Naoka ainda tinha dificuldade para perdoar tudo, mas já não conseguia mais fingir que não sentia nada. Alguns dias depois, Shoko tem um sonho sobre o passado. Lembra do momento doloroso que viveu com Shoya, mas algo estava diferente. Nesse sonho, Shoya não estava presente. Em vez disso, imagina como teria sido a própria vida sem ele nunca ter aparecido. O pensamento a apavora, porque percebe que, apesar de toda a dor entre os dois, Shoya também tinha se tornado alguém que lhe dava um motivo para continuar em frente. Então o sonho muda. Ela ouve a voz de Shoya contando a mesma coisa com que ele mesmo lutou um dia, que queria desaparecer, que sentia não ter motivo para continuar vivendo. Shoko acorda apavorada, percebendo que Shoya podia ainda estar carregando a mesma dor que ela carregou por anos. Sem pensar duas vezes, corre até a ponte onde os dois sempre passavam tempo juntos. Enquanto isso, Shoya acorda no hospital e nota alguma coisa. O som que chega até ele não vinha das máquinas ao redor, vinha do choro de Shoko. Ele se levanta na hora, arranca os aparelhos médicos apesar do próprio estado e deixa o hospital. Segue o som até chegar na ponte. Shoko estava lá, chorando sem parar. Mas aí os dois finalmente se veem, congelados, incrédulos. Parecia impossível. Depois de tudo que aconteceu, depois de achar que tinham se perdido um do outro, ali estavam eles, frente a frente de novo. Shoko estica a mão e toca nele, se certificando de que era real. Ao perceber que ele estava vivo, Shoya desmorona rindo e cai de joelhos. Mas Shoko só consegue encará-lo através das lágrimas, incapaz de acreditar que a pessoa que achava ter perdido estava bem ali, na frente dela. Shoya se desculpa por tudo. Se desculpa por intimidá-la, por machucá-la, por toda a dor que causou quando eram crianças. Admite que foi a razão do sofrimento dela, mas Shoko o interrompe. Diz que ele está errado. Acredita que Shoya quase morreu por causa dela, porque ela não conseguia soltar o passado e ainda se achava o problema. Diz que deveria ter sido ela a desaparecer, mas Shoya entendia esses sentimentos melhor do que ninguém. Conta que ele mesmo já acreditou não merecer existir, por causa dos próprios erros. Mas, depois de tudo o que aconteceu, aprendeu algo importante. Nenhum dos dois precisava desaparecer. Nenhum dos dois merecia estar sozinho. Shoya estica a mão e segura a dela. Fecha delicadamente a mão de Shoko num punho e coloca a própria mão por cima, criando uma pequena promessa entre os dois. Queria que se ajudassem a viver. Shoko olha para ele e, pela primeira vez em muito tempo, ri. Usa a língua de sinais para dizer que vão seguir em frente juntos, num lugar onde não estão mais tentando apagar o passado, mas escolhendo continuar vivendo apesar dele. Dias depois, Yaeko leva Shoya de volta para casa depois que ele se recupera. Quando ele chega, Maria corre até ele, animada por vê-lo vivo. Miyako repara alguém observando de longe. Era Naoka. Explica a Shoya que Naoka tinha sido quem ficou no hospital, ajudando a cuidar dele enquanto estava inconsciente. Naoka se aproxima e admite na hora que ainda tinha defeitos. Diz que era uma pessoa terrível, porque mesmo assim ainda não conseguia aceitar Shoko por completo, mas também revela algo importante. Conta a Shoya que os antigos amigos dele foram quem o salvaram da água. Ao ouvir isso, Shoya finalmente levanta o olhar e pela primeira vez vê o rosto de Naoka com clareza. Agradece por tudo que ela fez, e Naoka apenas manda ele parar de agir como se ela fosse uma pessoa boa, e o dá as boas-vindas de volta. Mais tarde, Shoya volta para casa e encontra Miyako cortando o cabelo de Yaeko. A cena o surpreende, mas aos poucos, percebe que, apesar de tudo que aconteceu, as duas famílias estavam começando a seguir em frente. Yaeko pede desculpas pelo que aconteceu, e Shoya aceita. Logo depois, um homem aparece de repente, e Miyako explica que era o pai de Maria. Antes que Shoya conseguisse processar a situação, lembra que Yuzuru estava esperando por ele no quarto. Lá dentro, Yuzuru mostra que a fotografia dela tinha ganhado prêmios, só que as notas dela caíram completamente, porque passou tempo demais preocupada com Shoko. Pede para Shoya ajudar nas aulas particulares, e ele concorda. Yuzuru também explica que voltou a frequentar a escola com mais frequência porque queria corresponder às expectativas da família. No dia seguinte, Shoya se prepara para o festival da escola. Treina sorrir, cumprimentar as pessoas, pedir desculpas. Sabia que voltar para a escola não seria fácil, mas queria tentar. Antes de sair, repara no presente que Shoko tinha dado a ele. Finalmente entende que era para as plantas, mostrando mais uma vez como Shoko sempre se importou com coisas que crescem e continuam vivendo. A caminho da escola, Shoya encontra Shoko lá fora, e os dois entram juntos no prédio. Mas, no instante em que todo mundo repara nele, a ansiedade volta. Todos os velhos medos retornam de uma vez. Ele conta a verdade para Shoko, que ainda era alguém incapaz de olhar as pessoas nos olhos, alguém que acreditava não ter amigos e não sabia como agir perto de ninguém. Mas Shoko não o enxerga daquele jeito. Simplesmente segura a mão dele e caminha ao lado.
Não pede pra ele virar outra pessoa, o aceita exatamente como ele é. Quando entram na sala, todo mundo se vira pra Shoya. A pressão fica grande demais e ele corre pro banheiro. Começa a entrar em pânico, incapaz de encarar todo mundo. Do lado de fora da porta, Tomohiro esperava. Shoya mantém o olhar baixo, recusando-se a encará-lo, mas Tomohiro grita o nome dele. Começa a chorar, dizendo o quanto ficou feliz por ele ter sobrevivido. Diz que o que aconteceu na ponte já era passado e que não se importava com os erros que Shoya cometeu. Só queria de volta o melhor amigo. Tomohiro o abraça, implorando para que ele nunca mais desaparecesse. Shoya finalmente desmorona e pede desculpas. Agradece a Tomohiro por ter ficado ao lado dele quando sentia que ninguém mais ficaria. Logo, Satoshi e Miki chegam. Shoya ainda não consegue olhar pro rosto deles, mas Miki dá um passo à frente e entrega centenas de tsurus de origami que ela fez como oração pela recuperação dele. Admite que não conseguiu chegar a 1000, mas ainda assim quis fazer alguma coisa por ele. Shoya aceita e pede desculpas tanto pra Miki quanto pra Satoshi. Naoka chega em seguida, chamando todo mundo de exagerado. Quando Miki começa a discutir com ela, Miyoko intervém e também pede desculpas a Shoya, admitindo que também teve dificuldade de encarar o que aconteceu no passado. Naoka então se vira pra Shoko e sinaliza algo simples, chama ela de idiota. Mas dessa vez, Shoko não se magoa, porque pela primeira vez, Naoka estava tentando se comunicar com ela em língua de sinais, a mesma coisa que tinha se recusado a fazer anos atrás. Antes de todo mundo ir embora, Shoya pede mais um favor. Queria andar pelo festival junto com todos, vivendo aquilo em grupo. Enquanto atravessam a multidão, Shoya lentamente derruba a barreira que tinha construído ao redor de si mesmo. Abre os ouvidos e escuta os sons ao redor. Abre os olhos e finalmente encara os rostos das pessoas ao seu lado. Os amigos, a família, as pessoas que ficaram, as que o perdoaram. O mundo que ele passou anos afastando finalmente volta para ele. Lágrimas enchem os olhos de Shoya ao perceber tudo o que estava perdendo esse tempo todo. Passou anos acreditando que precisava se punir para sempre. Mas as pessoas ao redor dele mostraram que a vida não era só sobre os próprios erros. Era também sobre as conexões que ele podia construir, as pessoas que podia cuidar e o futuro que ainda podia criar. O garoto que um dia se fechou para o mundo, finalmente se abre para ele de novo. E pela primeira vez em anos, Shoya conseguia, enfim, enxergar as pessoas ao seu redor. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.